Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. O nosso tema é o momento político atual e perspectivas para o futuro. Nós gravamos hoje, no dia 10 de maio, às vésperas da Casa votar a admissibilidade ou não do processo de impeachment da presidente Dilma. É um assunto que mobiliza toda a sociedade, mas no horizonte nós temos aí problemas desafiadores para o país, não é isso, senador? Temos problemas muito desafiadores. Lamentavelmente, não estão sendo discutidos nesse momento do impeachment. Desafiador é como ter 53 milhões de crianças em escola de qualidade, independente da renda do pai, independente da cidade onde vive. Desafiador é como fazer com que nossa indústria seja criativa, inovativa, que não é. Nós fabricamos as coisas, mas elas são inventadas fora. Esses remédios todos que nós estamos por aí já são fabricados em laboratório no Brasil, mas a fórmula foi desenvolvida fora. Nós temos um país muito endividado, não está se discutindo como corrigir isso. O impeachment traz isso na medida que um novo governo, havendo impeachment, ele vai ter que cuidar dessas coisas imediatas, como a dívida. Mas o longo prazo, eu não estou vendo o próximo governo se preocupando com isso, até porque só tem 2 anos, né? Próximo governo, seja do vice-presidente Michel Temer ou seja da presidente Dilma, porque o enfrentamento do impeachment, por si só, já sinaliza uma tomada de novo rumo. É a expectativa do país, não é isso, senador? Mas é a tomada, é o fim de um ciclo do PT, 13 anos. Mas não dá para dizer que é o começo de um novo ciclo. Eu, pelo menos, não consigo ver ainda como um novo ciclo. Por isso eu defendi muito aqui uma eleição nova de presidente e vice-presidente. A minha ideia era, em vez de impeachment, em outubro, com a eleição de prefeito e vereador, eleger também um presidente e um vice-presidente por 2 anos. Mas o povo escolhendo, não a gente ficando preso à chapa Dilma-Temer. Mas para isso precisaríamos de uma iniciativa da própria presidente da República, ou não é de isso? todo mundo junto. Teria que ser um grande entendimento. O entendimento do Supremo, da Dilma, do Temer, do Senado, da Câmara, e juntos construirmos uma reforma na Constituição, que pudesse, inclusive, não ser contestada pelo risco de cláusula pétrea, como, por exemplo, a eleição ser feita no mesmo ano da reforma constitucional. Então, teria que haver um imenso entendimento nacional. Mas quando a gente tem um momento muito crítico, tem que ter uma saída muito diferente. Momentos especiais exigem saídas especiais. O impeachment não é uma saída especial, é uma saída tradicional, ainda que dura, difícil, mas é tradicional. Senador, e a possibilidade da gente ter uma Assembleia exclusiva para tratar de reforma política, isso é uma possibilidade? Ou nós vamos para mais uma eleição com essa modesta reforma política? É uma necessidade. O Brasil vai ter que ter uma mini constituinte, pelo menos, só para a reforma política, que não mexa nos capítulos sociais, por exemplo, mas que mexa nos capítulos políticos. E não pode ser, na próxima eleição, dizer, vamos escolher deputado para fazer a reforma política. Não vai dar certo. Tem que ser um grupo de pessoas escolhidas especialmente para fazer essa reforma. E essas pessoas têm que ficarem impedidas de serem candidatas depois. Escolhidas pelo voto? Pelo voto, mas sabendo, não serão candidatas depois, porque se for candidata depois, na hora de elaborar a Constituição, já vai perguntar, isso me ajuda ou me atrapalha? É natural. A pessoa está envolvida no jogo, né? Tem que ser gente que não queira ser candidata nunca mais. Alguns dizem 20 anos. Eu acho que botando 20 anos para algumas pessoas já de certa idade, já é como se fosse nunca mais. Sempre. Então, aí a gente teria que dizer 20 anos, mas a gente queria que se tenha uma idade mínima, para que não pudesse viver mais de 20 anos. Senador, e o que o senhor acha que seria o ideal dessa reforma? O ideal? Muito bom. Primeiro, a maneira de fazer a eleição. Eu tenho a impressão que, como está ruim. Eu defendo hoje que a gente vai ter que caminhar para um sistema distrital misto. Ou seja, se um estado tem, vamos dizer, 20 deputados, 10 seriam escolhidos em distritos, cidades, e 10 pelo estado inteiro. E o que isso acrescentaria para nós? Isso acrescenta que, primeiro, os 10 distritais custam muito menos dinheiro. Segundo, não vai ter a soma dos votos de um partido, que termina fazendo com que um bem votado tenha mais 3 deputados com ele. Não, no distrital, cada um disputa com o outro. Outra coisa é que reduz o número de partidos significativamente. Não vai ter muitos partidos.
Por quê? Porque porque não vai ter coligação para o distrital. Tá. Então, mesmo que tenha alguns partidos, vai ter que ter um segundo turno. Então, termina não tendo. Peneirando mesmo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, pelo menos, que eu próprio defendo, é que no funcionamento aqui da casa, a gente trabalha todos os dias da semana. Eu acho que atrapalha o parlamentarismo. A gente fica aqui 2 dias e meio. Nós não conversamos, nós não nos frequentamos, nós não vamos fins de semana juntos por mesmos lugares. Antigamente era assim, antigamente os parlamentares traziam suas famílias para cá e viviam. E aí a atividade parlamentar não fica só durante as horas aqui no plenário. Não fica fragmentada. Não fica fragmentada, fica o tempo todo que a gente precisa fazer. Terceiro é acabar a reeleição. Eu acho que a reeleição foi um grande erro. Não é bom a reeleição. Mandato maior? Pode até ser 1 ano a mais para presidente e governador, 5 anos. Mas mesmo que não seja, tem muitos países que são só 4 anos. Com a dinâmica, é possível fazer isso. E, finalmente, uma coisa que eu sempre reagi, mas eu começo a ser favorável, é o parlamentarismo. Olha só, por quê? Eu começo a achar que o presidente ser também chefe de governo e chefe de Estado dá essa confusão toda do impeachment. Se nós tivéssemos a Dilma chefe de Estado e um chefe de governo, já teríamos mudado o chefe de governo há tempo sem nenhum problema. Grande trauma. Começava que era só 50% a mais dos votos, não precisava 2/3. Era um simples voto de desconfiança. Entendi. Aí a pessoa sai do cargo, entendeu? Agora, para isso, precisa ter partidos mais sólidos, né? E um número menor de partidos. Mas aí com o voto distrital misto já começa a diminuir. Já começa a diminuir o número de partidos. Entendi. E ter a solidez que você falou. Entendi. E, senador, com relação às campanhas, financiamento de campanha, o que o senhor acha? Isso aí a gente avançou. Financiamento de campanha tem que ser só os correligionários, os simpatizantes. Não tem que ter financiamento Nada de pessoa campanha jurídica. de pessoa jurídica de jeito nenhum. E nem pessoas individuais dando muito dinheiro. Até a própria pessoa deve ser proibida de dar dinheiro para a sua campanha. Entendi. É assim na Inglaterra, tem um teto, só pode dar até tanto. Cada um só pode gastar até tanto. E cada contribuinte só pode dar até tanto. Eu creio que isso resolveria muito. Mas sem o voto distrital fica difícil isso. Uma outra coisa que eu defendo é a campanha em si. Eu defendo que não tenha que ter marketing. O candidato que apareça na televisão, sem nenhum aparelho, sem nenhum truque. Sem recursos, sem né, de recurso, audiovisual. Audiovisual. Entendi. Ele olhando no olho, ele falando com as pessoas. No máximo, se for muito tímido, grave antes. Sim. Muito bem, não tem nenhum problema, até porque ninguém sabe se foi gravado ou não foi. Verdade. Então grave, ou fale ao vivo, mas não use aquela parafernália toda de marketing, o que vai baratear muito. Senador, agora uma questão premente que o país deve enfrentar, imagino assim que a questão do impeachment arrefecer, pelo menos, é a questão econômica. Nós estamos aqui com desemprego, PIB baixo, desindustrialização. O que o senhor julga como economista, né? Quais seriam as medidas primordiais que a gente deveria tomar para tentar reverter esse problema todo? A primeira coisa é garantir que as medidas que tomar vão ser permanentes. Porque quando eu comecei a estudar economia, tinha 3 fatores de produção. Era capital, dinheiro, trabalho, o trabalhador e a matéria-prima. Depois surgiu uma tecnologia. Hoje tem uma que é tão forte como essa, que é credibilidade. O dinheiro está aí, até porque com a globalização, se não tiver dinheiro no Brasil, vem de fora. Agora, precisa saber que se investir numa fábrica, as regras vão permanecer por 10 anos. Hoje a gente não sabe se permanece por 10 meses. E como sinalizar isso? O presidente passar credibilidade, ter um ministro em que o mercado acredite e as medidas que forem colocadas ficarem para muito tempo. Sempre não existe, mas muito tempo. Primeira coisa, credibilidade. Por exemplo, por que há desemprego? Porque as fábricas estão fechadas. Mas as fábricas estão aí. Se o empresário tiver credibilidade, ele vai lá, abre e começa a trabalhar. Tem uma dificuldade, porque muitos dos operários não voltam, alguns já encontraram outro caminho, tem alguns problemas. Mas isso é o que se chama economia capacidade ociosa. O Brasil hoje está com capacidade ociosa. Não é uma crise que precisa investir
numa nova máquina para começar a trabalhar a partir de agora. Não, as máquinas estão aí, tem uma capacidade ociosa grande, falta credibilidade. Alguma desses indicadores que a gente tem, o senhor acha que se revertem com rapidez? O emprego, eu acho que pode ser com rapidez. A recessão, acho que a gente pode superar com poucos meses. Agora, transformar a economia brasileira numa economia criativa, inovativa, o Brasil ser um país que invente produtos, não apenas que produza, aí vai levar muito tempo. Aí precisa é investir em educação. educação, precisa investir em ciência e tecnologia, precisa mudar a mentalidade do empresário. Aí demora muito. Senador, muito grata pela sua presença aqui no Obrigado, nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você, nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.